Eu creio que Deus ele nos move de acordo com o que as igrejas estão passando. Eu acho interessante que no começo desse ano o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. E quando o Dani falou, Felipe, você podia ministrar aqui então no domingo. Eu falei, o que vocês estão falando? Eu estou falando sobre avivamento, sobre profecia. E aí nós vamos ter a semana profética. Eu falei, é interessante que realmente Deus, Ele quem anda entre os candeeiros de ouro. E cada uma das igrejas são candeeiros de ouro. E é Ele quem vai nos movendo, porque Ele de fato se importa com a obra que Ele está edificando na sua vida. Sabe, às vezes você talvez pode se sentir, falar, mas será que parece que as coisas não estão mudando, parece que Deus não está fazendo na minha vida. Eu quero te falar, Ele se importa com a obra que Ele está fazendo na sua vida. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Sabe, e eu quero hoje estar compartilhando contigo algo que o Senhor colocou no começo desse ano, na virada do ano no meu coração. Todos os anos eu cultivo, nos últimos dias do ano, de dedicar um tempo para ouvir o que Deus quer fazer na minha vida. E o que Deus quer falar comigo, no meu coração, para aquele ano. E nesse ano o Espírito Santo falou comigo através de uma música. E eu quero te desafiar, sabe, você deveria cultivar isso. Todo ano saber o que Deus quer fazer, qual que é a ênfase que o Senhor quer fazer na minha vida. E esse ano o Espírito Santo usou uma música que num dos trechos da música ele diz assim, nós estamos no horizonte onde os céus colidem com a terra. Onde os céus e a terra eles se unem. E eu fiquei meditando nisso. E a partir dessa canção o Espírito Santo começou a me trazer luz. Que na verdade, nós somos o horizonte. Nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram. Eu não sei você, mas quando eu era criança eu ia na praia e eu via lá onde o mar, eu olhava para o horizonte e eu ficava vendo onde o mar encontrava com o céu. E quando eu era pequeno eu lembro que eu ficava pensando, eu falava, será que tem como chegar naquele lugar? Mas nós sabemos, quando nós crescemos, que naturalmente esse lugar é impossível. Mas eu quero te falar, existe um lugar onde os céus e a terra se encontram. Só que muitas vezes nós cristãos ficamos em busca desse lugar, igual quando nós somos crianças, ficamos em busca de chegar lá naquele horizonte. Nós ficamos pensando, será que se eu for muito fundo lá no mar, se eu pegar um barco, eu vou chegar lá? E aí você fica com essa expectativa. O problema é que muitos cristãos eles ficam achando que o avivamento, ou que essa conexão entre os céus e a terra vai acontecer um dia, vai acontecer uma conferência, ou vai ser um culto, mas vai ter algum dia que vai acontecer alguma coisa em que ele vai entrar num êxtase e algo vai mudar ao redor dele. Mas assim como é infantil pensar que você vai chegar lá no horizonte, é infantil também espiritualmente você não entender que na verdade os céus e a terra eles já se encontraram na sua vida. No dia em que você creu, você se tornou um ponto de conexão entre a vontade dos céus com a vontade da terra. Você se tornou um ponto em que os céus e a terra podem se conectar. Jesus nos ensinou a orar assim. Ele falou, quando vocês orarem, orem que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita no céu. Infelizmente nós vivemos num mundo que nos ensinou a crer que tudo que acontece de ruim nessa terra é culpa de Deus. Você vê quando acontece qualquer tragédia, você vai conversar com as pessoas, o que elas te falam? Deus quis. Foi assim, Deus quis. A mãe perdeu o neném, é assim, Deus quis. Sabe, eu quero te falar, irmãos, Deus não quis. Tem um monte de coisa que acontece nessa terra que Deus não quis. Ontem eu estava assistindo um jornal com a minha esposa. Eu praticamente hoje nem assisto mais jornal, eu só vejo notícia na internet, mas eu praticamente não assisto mais jornal, porque eu decidi na minha vida que eu não quero mais encher minha vida de más notícias. Eu quero encher minha vida de boas notícias. Mas eu estava falando para minha esposa, é interessante, porque o jornal terminou,
e só ficou passando as imagens das tragédias da semana. Eu falei, mas para que termina com as tragédias? Já contou, podia terminar passando a imagem da cidade. Podia terminar passando outra coisa. Mas esse mundo, ele te leva o tempo inteiro a crer que o que acontece nessa terra de mal, é assim, Deus quis. É mal, Deus quis. E quando é bom? Quando é bom não, foi meu mérito. Isso aqui não, isso aqui eu acordei cedo, trabalhei duro. E muitas vezes nós cristãos não percebemos que nós acabamos assimilando essa mentalidade, essa crença. Porque quando algo floresce na nossa vida, Deus abençoou, mas sabe, eu orei bastante, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Mas quando acontece, Deus quis, né, irmão, não sei. Mas às vezes nós não paramos para entender que na verdade, o que às vezes faltou foi alguém como um horizonte se posicionar e conectar o céu e a terra. Faltou alguém chegar naquela família, chegar naquela casa em que a enfermidade tinha entrado. Faltou um horizonte chegar ali e conectar a vontade dos céus com a terra. Faltou naquela universidade, faltou naquela empresa, naquela negociação, sabe? Você chegar e conectar a vontade dos céus com a terra. Sabe, você precisa entender que a vontade dos céus na sua vida não tem a ver só com estar num culto, estar numa reunião de célula. A vontade dos céus na sua vida não estão ligados às coisas que aparentemente são espirituais. Mas Deus tem uma vontade para tudo que você faz na sua vida. E muitas coisas que acontecem, sabe, tem negociações que você perdeu lá na sua empresa, vendas que você perdeu, que não era vontade de Deus perder. Mas faltou você se posicionar e falar, eu quero a vontade dos céus na terra. Porque nós vivemos num mundo caído, então há uma batalha para essa vontade ser feita. Há uma guerra para essa vontade ser feita. E Deus quer nos levantar para sermos esse ponto em que a vontade do céu se manifesta onde nós chegamos. E quando você chega lá no seu trabalho, as negociações são liberadas porque você conecta a vontade dos céus na terra. Quando você chega lá na sua universidade, o sobrenatural acontece porque você chega e conecta a vontade do céu na terra. Isso envolve todas as áreas da sua vida. Esses dias eu estava ensinando isso lá para os nossos jovens, eu estava falando para eles, sabe, você precisa entender que a forma como você vai nas suas matérias, tem a ver com quanto de revelação você tem da graça de Deus e do favor de Deus sobre a sua vida. Foi o Espírito Santo, ele quer te fazer prosperar nos seus estudos. E aí, eu falei para ele, sabe, às vezes vocês não usam o poder de conectar a vontade do céu na terra nos seus estudos. Vocês precisam aprender isso, e uma dessas jovens creu nisso. E ela ia prestar o Enem, faz alguns anos. 2 anos atrás. E ela falou, Espírito Santo, o senhor sabe que a pior coisa que eu sou é na redação. Então eu quero te pedir uma coisa, me conta o que vai cair na redação do Enem. E aí, na época, estava tendo um monte de coisa na política acontecendo, não sei o quê. E um dia ela falou que ela estava orando e ela ouviu o Espírito Santo falar para ela, publicidade infantil. Ela falou, gente, publicidade infantil é muito doido. E aí ela ia nas rodas do cursinho, todo mundo, não, vai cair do mensalão, vai cair do não sei o que, vai cair do não sei o que lá, vai cair da... Ela falou, vai cair sobre publicidade infantil. Todo mundo ria dela. E todo mundo ria dela. Ela falou, mas quer saber, eu vou crer. E começou a estudar sobre publicidade infantil. No dia que ela pega a prova do Enem, ela fala, deixa eu olhar o tema da redação. Publicidade infantil. É alguém que entendeu que os céus podem se conectar com a terra em qualquer coisa, em qualquer esfera, e que há coisas na sua vida, na sua família que estão acontecendo que ainda não é a vontade dos céus, mas você está lá para ser a intersecção entre a vontade dos céus na terra, para ser esse horizonte, para ser esse lugar onde os céus e a terra podem se encontrar. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Talvez tem coisa na sua vida que não existe, você fala, pastor, mas não tem de onde tirar. Mas você está lá para ser aquele que vai criar. E aqui eu quero entrar no ponto que eu quero te falar. Eu sinto que a partir desse ano, é um tempo que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres com uma unção para milagres criativos.
E o Espírito Santo tem ampliado isso dentro do meu coração, porque quando eu pensava em milagres criativos, eu imaginava, uma vez eu li um livro do David Yong Cho, em que ele conta que ele foi pregar na igreja do Peter Wagner, e quando ele chegou lá, Peter Wagner falou: eu preciso te mostrar o que Deus está fazendo na minha vida, através da sua palavra. E aí ele levou ele numa sala para orar por um homem que não tinha perna. E ele falou que ele começou a orar: Senhor, faz as pernas dele aparecerem e crescerem. E começou a orar. E o David Yong Cho fala que viu aquilo e ficou olhando e falou assim: isso aí não... Cresceram. E ele conta no livro. Ele falou: eu caí para trás e falei assim: o que é isso? Ele falou assim: isso aqui é o que a tua palavra me deu. A unção para criar, a ousadia de crer. E quando eu pensava em milagres criativos, eu pensava sobre isso. Eu pensava sobre, talvez, pessoas que talvez não tenham membro crescerem. E eu falava: Deus, é isso que o Senhor quer fazer? E o Espírito Santo falou para mim: não. Além disso, eu vou fazer isso também. Mas eu quero levantar um povo que entendeu que aonde eles chegam, eles são responsáveis por criar as realidades que ali estão. Aonde eles chegam, eles são responsáveis por criar, que eles vão criar negócios, empreendimentos que ainda não existem na terra, mas que existem nos céus. Eles vão criar realidades, vão criar linguagens que ainda não existem na terra, mas existem no céu. Eu vou usar uma geração que eu vou levantar para criar realidades em famílias que ainda não existem, mas já existem no céu. Você vai entrar em famílias que estão destruídas, em casamentos que estão destruídos, em lares que estão arruinados. E quando você chegar e proclamar, vai ser criado na terra como é no céu. Agora você precisa entender como que Deus faz isso então. Porque se Deus quer te usar para ser esse canal, para conectar a vontade dos céus com a terra, como que Ele faz isso? Então nós precisamos entender como que tudo que existe nesse mundo foi criado. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, se tu tiver com a sua Bíblia, pode abri-la. Hebreus 11, 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A Bíblia diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Diga assim: o universo foi criado pela palavra. Tudo que existe tem como essência a palavra de Deus. Não existe nada nesse universo que você toca que não tem como fonte a palavra de Deus. Então, se nós fomos chamados para criarmos realidades, criarmos circunstâncias, criarmos tudo nessa terra, nós fomos colocados por Deus para sermos liberadores da palavra de Deus. Porque tudo é feito pela palavra. O problema é que nós não conseguimos entender que a palavra, ela não é liberada para comunicar. Nós falamos para nos comunicar. Então eu quero chamar alguém, eu quero falar qualquer coisa, eu quero comunicar qualquer coisa, eu tenho que falar. Quantos estão me entendendo? Eu tenho que falar. Deus, quando Ele quer falar alguma coisa, Ele não precisa falar. Deus, Ele transmite tudo aquilo, toda a comunicação de Deus é no seu Espírito. Você já percebeu que as coisas do Espírito Santo, é interessante que você sabe. Quando o Espírito Santo fala algo com você, parece que ele fala muita coisa em 1 segundo. É assim ou não é? Por quê? Porque a comunicação de Deus não depende de fala, é pelo Espírito. Deus não comunica por fala, Ele comunica pelo Espírito. E eu acho interessante que vários irmãos que testemunham, que já tiveram a experiência de ser arrebatado, vários eu já ouvi falar, lá no céu ninguém fala, todo mundo sabe.
Você sabe. Porque a forma de comunicar de Deus não é pela fala. A forma de comunicar de Deus é no seu espírito. Agora, para que serve a fala? Então, disse Deus, haja. E a fala para Deus, a palavra para Deus, ela é liberada para criar. Então, quando você fala, você está criando. Aí talvez alguém pense assim, pastor, então é só falar coisa boa que é isso aí. Sabe, nós não cremos numa religião do pensamento positivo. Pensa positivo que vai dar tudo certo. Fala positivo que vai dar certo. Eu lembro que eu tinha uma tia que ela era de uma religião oriental. E quando eu era mais jovem eu sofria muito de rinite. E quando era muito forte, só de eu tomar banho, o cheiro do sabonete eu saía e ficava espirrando uns 20 minutos depois que eu tomava banho. E eu lembro que um dia eu estava na casa dela, e aquilo atacou e eu ficava, espirrando. E ela virava para mim e falava assim, repete comigo, eu não estou espirrando. E aí eu falava, eu não. Sabe, algumas pessoas acham que a fé, e quando eu te falo, olha, libera a palavra, nós estamos falando sobre profecia, fala a palavra profética para o seu irmão, ele fala, não, é só falar coisa boa, né? O pastor gosta de falar coisa boa, ele fala que a gente tem que falar coisa boa um para o outro, e a gente fala umas coisas positivas um para o outro. Mas eu vou te falar, você não entende a realidade quando você fala. Quando você e eu falamos, quando nós falamos, é completamente diferente de quando o ímpio fala. Se eu chegar para ti e falar assim, você vai ter um próspero ano novo, você sabia que não é a mesma coisa que o ímpio falar isso para você? Como assim, pastor? Deixa eu ir aprofundando aqui a história, você está conseguindo me acompanhar? Tudo foi criado pela palavra, mas teve um dia que essa palavra se fez carne e habitou entre, você está vendo? Como a comunicação do Espírito, ela não é por palavra, que eu estou te falando uma coisa, tem um monte aqui que já entendeu aonde eu vou chegar. Porque você não precisa que eu fale, você sabe. Porque o Espírito que habita em você, fala. Mas vamos continuar aqui, porque eu preciso criar essa realidade na sua vida. Por isso que toda semana o pastor está aqui. Todo pastor, na verdade, toda semana ele está criando coisas na sua vida. Por isso que ele precisa pregar. Por isso que você precisa ouvir, para que essas realidades sejam criadas na sua vida. Mas então esse verbo se fez carne, e ele habitou entre nós. E quando Jesus estava na terra, aonde ele chegava, a palavra estava lá, ela criava outra realidade. Porque a palavra tem o poder para criar. Então quando Jesus chegava numa empresa que estava fracassada, falida, o mercado não estava bom, não tinha venda, Pedro lançou rede para lá, para cá, não saiu nada. O mar da Galileia estava em crise, tinha vindo um barco vermelho lá, levou todos os peixes da Galileia. Levou tudo. E agora, o que faz? Aí a palavra chega. Quando a palavra chega, sabe o que acontece? Ele fala, do lado direito, pode jogar a rede. Não tinha peixe ali. Pedro tinha jogado a rede ali a noite inteira. Mas quando a palavra foi liberada, os peixes foram criados. E aí Pedro jogou a rede, tinha mais peixe do que cabia no barco. E o barco de Pedro quase naufragou, João e Tiago também vieram, quase naufragou. Por quê? Onde a palavra é liberada, é criada uma nova realidade. Onde a palavra é liberada, onde a palavra chega, os céus e a terra se unem. E eles se tornam um só. Não tinha peixe no mar da Galileia, mas no céu tinha. Às vezes, eu vou te dizer algo, não tem negociações lá no seu mercado, mas no céu tem. E quando você chega e libera a palavra, cria.
Ah, não tem, pastor, não tem emprego, não tem oportunidade, não tem circunstância. Mas quando você chega, cria. Quando você libera a palavra, cria. Jesus, aonde ele andava, ele vinha criando. Ele entra num barco, está uma tempestade, está um caos, está tudo tormenta. Mas quando ele se levanta e libera a palavra, ele fala: mar, acalma-te. Calma. Aonde ele chega, ele cria as realidades. Não tem pão, ele cria o pão. Não tem lugar para tomar a ceia com os discípulos, ele cria. Eu acho poderoso. Irmãos, andar com Jesus deve ter sido uma coisa muito emocionante. Eu acho poderoso porque Jesus fala para os discípulos: vai lá, nós vamos fazer a ceia. Pastor Jesus, mas aonde que vai ser essa ceia? Ele fala assim: ó, é o seguinte, vocês vão andar, vai ter um homem com um vaso na cabeça, você segue o homem, ele vai entrar, vai subir. Aí você fala assim: ah, mas ele já sabia de tudo. Ele criou tudo. Quando ele fala, cria, aparece. A realidade acontece, porque tudo que tem nessa terra é fundamentado pela palavra. Assim como, quando você vai lavar alguma coisa que está oleosa, tem lá uma panela oleosa, adianta você passar água? Sim ou não? Por quê? Porque a base não é a mesma. Quando você pega o sabão e passa, a gordura sai. Por quê? Porque a base do sabão é gordura. E aí as duas se unem e saem. Tudo que tem nesse mundo foi criado pela palavra. Só vai existir ou deixar de existir se alguém que tem a natureza do verbo liberar a palavra. Está conseguindo me entender? Jesus, onde ele andou, ele criou essas realidades. Mas sabe o que aconteceu? Ele morreu, ressuscitou. E agora todos aqueles que nele creram se tornaram habitação da palavra. Eu e você agora, nós somos habitações da palavra. O verbo que se fez carne e agora habita em nós. Então só tem um lugar para os céus e a terra se encontrarem: em nós. Os céus e a terra, eles só vão se conectar aonde eu e você estiverem. Para os céus se manifestarem na terra agora, eles vão fluir através daqueles que creram. E quando nós chegamos, a palavra agora está em nós. E quando nós liberamos a palavra, as coisas passam a existir. Por isso, quando eu chego para ti e digo: você vai ter um próspero ano novo, é completamente diferente do ímpio dizer, porque ele é só uma boca falando coisa positiva. Quando eu e você falamos, o verbo que se fez carne está falando através de nós. Quando alguém chega e fala: ah, essa enfermidade aí não tem como sair, é só uma boca falando algo. Mas quando eu e você chega e falamos: essa enfermidade tem que sair, não é mais uma boca falando, é o verbo que se fez carne e agora habita em nós. Ele está falando e ele está criando uma nova realidade. E tudo que tem nesse mundo é baseado nessa palavra, que agora habita em você e em mim. E quando nós falamos, nós criamos essa realidade. Por isso você precisa entender uma coisa hoje, meu irmão. Essa sua boca aí tem poder para fazer muita coisa. Esses dias, lá no nosso prédio, nós ainda não colocamos ar-condicionado, nós estamos criando ele. Estamos liberando a palavra que cria. Mas o culto de jovens é domingo, 5 horas da tarde. E quando eu fui para o sul, como a maioria dos brasileiros, eu pensava que sul só tinha frio. Cheguei lá achando: vou passar frio. Só que você não sabe o que é o calor do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. O verão é 40 graus,
com 90% de umidade. É um negócio assim, terrível. É insuportável ficar naquele lugar. Lembro que quando eu cheguei lá, nós chegamos em dezembro, e de dezembro até março é insuportável. Eu lembro que quando nós chegamos lá, eu e minha esposa, a gente veio com medo do frio, e a gente não está aguentando o calor. A gente passou até a gostar do frio. A gente fala, não, bom é o frio, nós temos que torcer para chegar o frio logo. Mas nós não temos ar-condicionado, então o dia estava muito quente. De manhã, o culto da manhã foi muito difícil. Aí um dos nossos obreiros virou para mim e falou assim, nossa, pastor, a tarde vai ser insuportável. Eu falei, cuidado, irmão. Quando você fala, você cria. Ele falou, misericórdia, pastor, vai chover agora um pouquinho antes do culto, na hora do culto vai parar e vai estar fresquinho. Eu falei, amém. Irmãos, o céu estava azul, azul. Fui para o shopping com a minha esposa, na hora que eu estou no shopping, começa um vendaval, e de repente começa a cair o mundo lá fora, e um vendaval, eu falei, gente, foi o irmão que criou isso aqui não existia. Na hora que eu cheguei no culto, ele olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor viu? Eu falei, cuidado com a sua boca, filho. Mas sabe, talvez alguém fale assim, pastor, é brincadeira, o senhor está brincando? Não, eu acredito nisso mesmo. Eu acredito mesmo. Quando você fala, você cria. Só que muitas vezes nós não entendemos o poder da nossa confissão. E aí você vê a circunstância e fala, está vendo? Essa empresa aqui não vai para frente. A nossa casa não prospera. Esse casamento não funciona. Você está só criando. Você está criando. Você fala, pastor, então não pode falar, é místico assim, falou coisa negativa, bate na madeira. Não. Não é disso que eu estou te falando. Mas eu estou te falando o seguinte, há um poder naquilo que você fala. Porque você recebeu o verbo que criou todas essas coisas dentro de você. Então quando você fala mais coisa dos céus do que você imagina, irmão. Há mais coisas, impressões do Espírito que existem dentro de ti do que você imagina. Nós costumamos treinar os nossos jovens para fazer caça ao tesouro, que é uma brincadeira de evangelismo, para ter palavras de conhecimento. E um dia eu levei todos eles num shopping, e aí eles saíram para fazer, e aí ficaram 2 jovens que não tinham grupo, aí ficaram comigo. Eu falei, rapaz, os caras ficaram com o pastor, tem que dar certo esse negócio. Aí eu falei, e eram 2 muito tímidos. Eu falei, meu Deus do céu, agora vamos lá buscar todos os dons de evangelista que eu já recebi aí profecia, deve ter em algum lugar aqui esse dom. Falei, irmãos, vem cá, vamos orar aqui. Oramos. Falei, o que veio no seu coração? Nada, pastor. Fixe, complicou. Falei, pô, e você? Nada. Falei, e agora, Espírito Santo, o que eu vou fazer? O grupo do pastor não tem um testemunho, o grupo do pastor tem que ter testemunho. Falei, irmã, fala o que está na sua cabeça agora. Ela falou, camiseta azul. Eu falei, camiseta azul. Falei, irmão, o que você está sentindo? Falou, pastor, estou tão cansado. Eu falei, cansado. Camiseta azul e cansado. Eu falei, o que veio no meu coração foi pais divorciando. Vamos procurar esse negócio. Vamos orar aqui, para onde nós vamos? Aí a menina falou, vamos para a direita, pastor. Eu falei, então vamos para a direita. Fomos. Chegamos no final do andar do shopping. Ela falou, pastor, vamos subir a escada rolante? Eu falei, vamos. Na hora que nós subimos a escada rolante, tem de frente para nós uma menina com a camiseta azul. Ela falou, é ela, pastor. Aí agora até eu falei, é mesmo, certeza, irmão? Ela falou, certeza, pastor, é ela. Falei, então vamos lá. Falei, dá licença, pessoal, conversei, fiz a introdução. Falei, olha, nós estamos procurando uma pessoa, nós achamos que é você. Falei, pais divorciando, faz algum sentido para você? A menina já começou a chorar. Aí a líder pegou ela, essa guria pegou ela, levou para o canto, e aí começou a conversar com ela, eu continuei conversando com os outros jovens, aí ela começa a conversa com a guria, pergunta assim, e aí? Conta, o que está acontecendo? Ela fala, não, minha mãe é cristã, e meu pai não é, e minha mãe está cansada. Sabe, você sente mais coisa do Espírito Santo do que você imagina. O problema é que às vezes você aceita como tudo sendo seu.
Às vezes você está indo para a cela, vê uma dor no joelho, aí você fala, ai rapaz, estou com uma dor no joelho. Não, você tinha que chegar na cela e falar, irmão, alguém está com dor no joelho aqui, porque Deus quer te curar. Você tinha que ter uma atitude de saber que você foi colocado para conectar os céus com a terra. Então aonde eu chego para conectar os céus com a terra. Ah, pastor, mas é porque eu estou sem provisão, não tenho dinheiro. Então chega num lugar onde você chega e fala, irmãos, alguém aqui está passando necessidade, porque Deus mandou aqui para conectar a vontade dos céus com a terra. Porque não pode, está faltando recurso, eu preciso criar aqui na vida de alguém. Já percebeu que Abraão foi abençoado quando ele criou essa realidade na vida dos outros? Abraão não tinha filho, Deus falou, vai lá criar na vida dos outros. Abraão foi lá, falou, tem gente aqui que não está podendo ter filho. Quem é? Orou, depois recebeu. Tem muitas coisas que você passa, que você sente, que você pensa, que tem a ver com realidades que Deus quer criar através de ti. E você muitas vezes deixa passar despercebido, porque não entendeu que você recebeu o verbo da vida dentro de você. E tudo que você fala tem poder para ser criado. Tudo que você libera, você tem o poder de criar essas realidades. Sabe, há um pouco mais de 2 anos atrás, eu e a minha casa passamos por uma situação que foi uma luta muito grande para nós. Minha esposa descobriu que estava grávida do nosso segundo filho. Descobrir que está grávida lá em casa é uma coisa que está acontecendo com frequência. Ela já está grávida de novo. Descobrir que está grávida é uma coisa frequente. Até brinquei com ela, nós viemos aqui na sexta-feira, no culto na semana profética, o pastor Wilson já saiu liberando aqui que a Bruna ia ficar grávida, que ia ter várias grávidas na igreja. Falei, olha lá, você só veio no culto, a unção já é liberada. Só chegou, a unção já começou a ser criada. Mas, quando minha esposa descobriu que estava grávida do nosso segundo filho, uma semana depois, alguns dias depois, ela começou a ter um sangramento. E aquele sangramento começou a intensificar, nós fomos no médico. Fez repouso, fez tudo, a médica falou, olha, não tem o que fazer, é um aborto espontâneo, toda mulher tem isso, é natural. E aí eu reuni com a minha esposa e falei, vamos perguntar o que o Espírito Santo tem para dizer. O médico disse, Deus quis, né? É assim mesmo. Vamos perguntar o que Deus realmente quer. E quando nós fomos perguntar, o Espírito Santo falou para nós, o versículo, onde está, ó morte, a sua vitória? E aí nós ficamos meditando naquilo, eu falei assim, olha amor, eu não sei, o que só vem no meu coração é, onde está, ó morte, a sua vitória? Depois o texto lá de 2 Coríntios 5, se não me engano é versículo 4, que diz, e tudo aquilo que é mortal vai ser absorvido pela vida. Eu falei, é só isso que eu consigo crer, então eu não consigo ver possibilidade, mas eu consigo com a minha boca criar outra realidade. Às vezes você não consegue ver possibilidades, mas com a sua boca você pode criar novas realidades. E ali nós começamos a falar isso, falar então, nós cremos, Senhor. Nós declaramos, é essa que é a verdade, começamos a declarar, nós não vamos perder esse filho, porque onde está a morte, a sua vitória, na nossa casa, a morte não vai ter vitória, e começamos a declarar. Sabe o que aconteceu? O sangramento não parou. Depois de algumas semanas sangrando, nós fomos fazer o exame. No dia que eu tinha que abrir o culto do Seminário da Fé. Era o culto do Seminário da Fé, eu ia abrir o culto, antes do culto nós fomos fazer o exame. Falei, não tem dia melhor para ter um testemunho. A médica fez o exame, falou, olha, eu tenho 2 notícias para vocês. A primeira é, aquele bebê que estava aqui, não está mais. A segunda, o olho dela encheu de lágrima. Ela falou, eu não sei explicar. Você acabou de participar você acabou de ter um aborto. Seu útero está normal, não tem nada. E eu não sei te explicar, tem uns óvulos aqui, eu não sei te falar o que está acontecendo com você. Você precisa voltar aqui depois e eu vou te falar, mas eu não sei. Eu sei, o bebê não está aí, mas eu não sei o que está acontecendo. E aí minha esposa falou, e aí amor, nós fomos saindo, e aí agora? Eu falei, agora eu nem sei o que a gente fala para as pessoas. Eu falei, mas as pessoas vão perguntar como é que está a gravidez. Fala que está bem. Eu não sei como é que está, nem a médica sabe falar como é que está, eu que vou saber.
Ela falou que não está aí, mas a pergunta é a seguinte: onde está a morte? A sua vitória. Eu não sei como é que isso vai acontecer. E nós começamos a declarar e a profetizar aquela realidade. Passou algumas semanas, nós fizemos um exame de gravidez, deu negativo. A gente falou, e agora? Eu não sei, eu sei que o verbo que está dentro de mim mandou eu falar que o que era mortal ia ser absorvido pela vida e que a morte não ia ter vitória. Eu não sei o que vai acontecer. E as pessoas chegavam para nós e falavam, como é que está a gravidez? Está bem. E o exame já tinha dado negativo. Passou mais alguns dias, fizemos outro exame, negativo. E agora? Eu não sei, eu não vejo possibilidade, mas com a minha boca eu posso criar uma nova realidade. E nós continuamos confessando. Alguns dias depois fizemos um outro exame, deu positivo. Vamos na médica. Quem vai fazer a ultrassom? A mesma que tinha feito daquele dia que ela não sabia explicar o que estava acontecendo. Na hora que ela começa a fazer a ultrassom, o olho dela enche de lágrimas, ela fala, agora que eu não sei mais nada do que está acontecendo. O bebê está aqui. E ao mesmo tempo que estava antes. Eu não sei te falar o que está acontecendo com você. Sabe? Ela não consegue entender. Você consegue entender. Quando você fala, você tem poder para criar. Aquele bebê, ele foi criado pela palavra. Ele não foi criado pela palavra de um médico. Ele foi criado pelo verbo que se fez carne. Ele foi criado por esse verbo. E esse verbo está dentro de mim e dentro da minha esposa. E quando nós falamos, ele é criar, ele pode voltar a viver. Por que que um morto pode voltar a viver? Só quando alguém que tem o verbo dentro dele, libera a palavra e chama a vida de volta para ele. E no dia que meu filho nasceu, o Estevão, eu levantei ele lá naquele hospital. E a primeira coisa que eu falei com ele nos meus braços foi, onde está a morte? A sua vitória. Aonde está a sua vitória? Pastor, por que o senhor está me contando isso? Eu não sei quais são as áreas da sua vida que deixaram de existir. Ou que a morte entrou, ou que a angústia, a preocupação, as tribulações, se alguém puder subir para tocar o teclado, entraram na sua vida. Eu não sei aonde foi. Aonde foi que o medo entrou, aonde foi que a dúvida entrou. Mas eu sei de uma coisa, dentro de você, no dia que você creu, entrou o verbo da vida. E aonde o verbo da vida está, há uma palavra que tem poder para criar realidades. Há uma palavra que tem poder para chamar à existência as coisas que não existem. Há uma palavra que tem poder para governar e para dirigir. Sabe, nesses dias, eu tenho entendido com mais clareza o que a Bíblia está querendo dizer quando ela diz, vós sois deuses. Quando Paulo chegou na ilha de Malta, em Atos 16, não sei quantos se lembram, Paulo está viajando e ele sofre um naufrágio, o barco parte no meio, e eles chegam até uma ilha, e no dia antes de tudo acontecer, Paulo falou, não vai morrer ninguém. O verbo estava criando. Falou, pode ficar tranquilo todo mundo, ninguém vai morrer. Todos são levados para essa ilha, pelo mar. Paulo levanta, eles estão ali, segundo a versão da mensagem, eles estão molhados até o osso. E eles decidem fazer uma fogueira para esquentar. O servo de Deus, Paulo, homem de Deus, indo para cumprir o propósito de Deus, vai pegar madeira, parece uma cobra e pica o homem. Aí todo mundo olhou para Paulo, até os ímpios. Não sei se você já teve essa experiência, mas Paulo teve. De até o ímpio olhar para ele e falar, esse homem está amaldiçoado. Tem alguma coisa errada na vida desse homem. Porque
Porque sabe, a gente tem o hábito de tudo que acontece errado na nossa vida, a primeira pergunta que a gente faz é: o que será que eu fiz de errado? A gente tem muita pergunta da velha aliança na nossa mente: quem pecou? A pergunta de Moisés é: quem pecou? Tem uma tragédia na família? Quem pecou? Está acontecendo alguma coisa errada? Irmão, sabe por que sua vida está assim? Porque você não deu a resposta para Deus. Você tem que responder a Deus. A gente gosta dessa expressão, né? Você tem que. Nós gostamos de usar. Você já estava vendo uma jovem fazendo um discipulado. Ela: sabe por que sua vida está assim, irmã? Porque você não tem comprometimento. E eu passei ouvindo e falei: ixi, coitado, ela está equivocada. Não é porque a outra não tem comprometimento que a vida dela está assim, não. A vida dela está assim porque ela ainda não entendeu o compromisso que Jesus tem com ela, e ela simplesmente tem que criar outra realidade. Ela simplesmente tinha que crer nessa realidade. Mas nós gostamos muito dessa pergunta: quem pecou? Eu acho poderoso que Paulo, nessa circunstância, eu vou ser sincero para você, eu não tenho entendimento da graça nesse nível, de passar por um naufrágio, tanta tribulação acontecendo. Você olha a vida de Paulo, tem uma hora que até você lendo a Bíblia fala: esse homem tem alguma coisa errada na vida dele. Não tem sentido, não. Ele fez alguma coisa errada. E muitas vezes é isso que nós fazemos conosco. Eu falo para ti, eu não tinha essa consciência que Paulo tinha, de a cobra picar ele. Sabe o que Paulo fez? Sacudiu a cobra no fogo e falou: beleza, vamos lá. Se fosse muitos de nós, sabe o que a gente ia fazer? Trancar no quarto, falar: não, tem alguma coisa errada, preciso me alinhar com Deus. Tem alguma coisa, tem uma brecha. Não, a convicção de Paulo, da posição que ele tinha. Até o ímpio olhou para ele e falou: esse negócio está errado, esse homem tem um problema com Deus. Mas sabe o que aconteceu? Passaram alguns minutos, algumas horas, e nada aconteceu com Paulo. Sabe o que isso significa, irmão? Se o naufrágio te pegou, se o barco quebrou no meio, se tudo deu errado, não vai ser a cobra te picar que vai te matar, não. Pode ficar em paz. Ah, está tudo dando errado, pastor. Pode ficar em paz. Nada mais tem poder para te matar. Nada mais tem poder para te destruir. E aí sabe o que acontece? No meio daquela circunstância, aqueles homens falam: esses dois aí, na verdade, eles são deuses. Esse homem é Deus. E a circunstância de Paulo muda de um dia para o outro, radicalmente. O que aconteceu? Simplesmente, antes de tudo acontecer, ele liberou uma palavra. Simplesmente quando ele saiu, todo mundo falou: não, não vai, Paulo. Ele falou: eu estou indo e eu vou cumprir o propósito. E não tem mais nada que vai mudar isso, filhos. Pode ficar todo mundo em paz, mas você vai sofrer, você vai apanhar. Ele falou: não tem problema o que acontece no percurso. O que tem é o que eu proclamei, o que eu falei e o que eu criei. E eu já criei a realidade que vai acontecer lá. E Paulo vai indo. E naquela ilha acontece um avivamento. Os homens mais influentes da ilha são salvos. As famílias são resgatadas. Eu tenho lido muito na versão da Mensagem. E lendo esse texto eu acho poderoso que ele fala: é uma noite para ninguém mais esquecer. O que aconteceu naquela noite foi uma noite para ninguém nunca mais esquecer. E há um avivamento, e Paulo sai daquela ilha num barco melhor do que ele chegou lá, com mais coisas do que ele chegou lá, com mais mantimento. E sabe qual que é a bênção? Todo mundo que estava ao redor dele, que uma hora achou que ele estava mal, foi abençoado junto com ele. Por quê? Porque o verbo estava lá, criando as realidades. Teve um momento que as pessoas olharam para Paulo e falaram: ele é um Deus. Por quê? Porque aonde ele chegava, a realidade mudava. Eu quero te falar, essa realidade está dentro de mim e dentro de você. Aonde você chega, você foi liberado por Deus para criar novas realidades. Nesses dias, você ouviu tanto sobre profecia. Eu quero te falar, a palavra profética, ela nada mais é do que a palavra de Deus sendo liberada.
E quando a palavra de Deus é liberada, e você crê nessa palavra, essa palavra se torna um lugar para você permanecer. Você está me entendendo? Isso aqui talvez é um pouco confuso, mas se você não entender, guarda aí, daqui a um tempo você vai... A primeira vez que eu ouvi isso, demorou umas semanas para eu entender. Mas quando Deus te dá uma palavra, essa palavra se torna um lugar. E aí não importa mais o que está acontecendo ao seu redor, porque você não está mais nesse lugar, você está na palavra. E aí ao redor pode estar tudo errado, porque você está na palavra. E ainda que todo mundo ao redor fala, mas você não está vendo? O menino morreu na barriga. Uma vez eu contei esse testemunho para um homem de Deus. Sabe o que ele falou para mim? Eu acho que você está equivocado. Não deve ter sido bem assim. Eu falei, amém. Ele não consegue crer, sabe por quê? Porque a palavra não se tornou um lugar para ele. Talvez a palavra é um lugar para ele em outras áreas, mas não nessa área. Mas quando a palavra se torna um lugar para você, quando essa palavra flui de você, ela se torna um lugar. E naquele lugar, tudo é conforme aquilo que foi falado e proclamado. E aí não importa mais o que está ao redor, porque o que está ao redor, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar como esse lugar que você está. E alguém chega para ti e fala assim, mas você só fica falando essas coisas. Não, não é que eu fico falando não, é que eu já estou nesse lugar, eu não posso te falar outra coisa. Sabe, meu irmão, a história da sua família vai ser mudada quando você liberar uma palavra e criar uma realidade, e essa realidade vai se tornar um lugar. E aí não importa, mas meu pai continua brigando com a minha mãe, mas meu casamento continua difícil, tá confuso. Mas quando você vem para esse lugar, só há paz e segurança e a certeza de que essa realidade já foi criada. É só uma questão de tempo, ela vai se manifestar. Eu quero te falar, hoje nós estamos aqui para liberar a palavra. O Aidan está indo hoje lá para a África, sendo enviado. Quero te falar, meu filho, já tem uma realidade lá preparada para você. Os melhores dias da sua vida já estão preparados lá. Eu costumo sempre falar isso quando encerramos nosso culto. A melhor semana da sua vida vai acontecer agora. Aí os irmãos falam, pastor, mas toda semana é a melhor semana? Eu falei, olha, se eu fosse só um palestrante motivacional, era só confissão positiva. Mas eu não sou um palestrante motivacional, eu recebi o verbo. E quando eu falo, eu crio. Então se foi bom, vai ser melhor. Eu quero te falar, meu filho, os maiores milagres da sua vida, eles vão existir lá. Os discípulos mais fiéis, eles estão para vir e se manifestarem lá na sua vida. As provisões e os milagres mais abundantes financeiros sobre a sua vida, eles vão se manifestar nesse lugar. Os maiores oportunidades da sua vida estão lá nesse lugar. Não ouve quando as pessoas falam, mas onde você está enfiando a sua vida? Eles são só gente falando. O que importa é o que o verbo que se fez carne está falando. Eles não conseguem entender, eles não conseguem ver, eles não conseguem discernir o que está acontecendo, porque eles não têm o lugar da palavra. Eu quero te falar, você tem um lugar em Deus, e que nesse lugar Deus tem realidades para manifestar na sua vida. Você é o ponto de conexão entre os céus e a terra. Você é esse ponto, você é esse lugar, lá na sua casa, nos seus negócios, nos seus estudos. Você é o ponto de encontro entre os céus e a terra. Aonde você entrar, todo dia, aonde você caminhar, só pergunta uma coisa para o Espírito Santo: o que os céus querem fazer na terra nesse lugar? O que os céus querem manifestar nesse lugar? Porque eu cheguei e a vontade dos céus vai se manifestar. Eu cheguei e essa realidade vai começar a mudar, porque você é o enviado de Deus aonde você está. Queria que você ficasse de pé. E aquelas áreas que enquanto eu falava o Espírito Santo te trouxe luz,
Aquelas áreas, talvez enquanto eu falava, a imagem da destruição, da enfermidade, da morte, da perda, do prejuízo, estavam na sua mente. Eu quero te desafiar nessa hora a liberar uma palavra que cria outra realidade. Eu quero te desafiar nessa hora a liberar sobre a sua célula, sobre os irmãos da sua célula, sobre os seus discípulos, sobre os seus parentes, sobre o seu casamento, as realidades que você em Cristo quer ver se manifestando nesses dias. Só mais uma coisa, olha para mim, só mais uma coisa. Alguns, quando eu falo isso, talvez fiquem pensando, vem dentro deles o seguinte questionamento: pastor, mas como que eu vou saber o que o céu, qual é a vontade de Deus para minha casa? Deixa eu te falar uma coisa, é muito mais simples do que você imagina. Lembra o exemplo que eu dei da camiseta azul e do que você está sentindo? Quando você olha para sua casa, o que você queria ver? Fala isso. Porque de Deus vem o querer e o realizar. É Ele quem põe o querer. Quando você olha para a sua célula, o que você queria? Ah, pastor, é que eu não sei se Deus quer fazer isso mesmo na sua célula. Se Deus colocou um desejo dentro de você, só libera a palavra para criar isso. Talvez alguém fale, pastor, mas como que eu vou saber se Deus quer mesmo aquele emprego para mim, ou aquela oportunidade para mim? É Ele quem põe o querer, e é Ele quem põe o realizar. E se por algum acaso você quis errado, pode ficar tranquilo. Ele vai te colocar no caminho. À medida que você começar a liberar, Ele vai te colocar para querer o que é certo. Pode só simplesmente crer e liberar a palavra. Não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida de que há em ti o poder para criar novas realidades na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, então comece a declarar. Eu quero ouvir a sua voz declarando. Abra sua boca. Lembra, a palavra não é para comunicar, a palavra é para criar. A sua oração não é para comunicar o que você está sentindo para Deus, mas a sua oração é para criar na terra como é no céu.